E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Preparados para uma viagem. Hoje a gente vai desvendar um tema que, como posso dizer, É polêmico. causa bastante debate, Hum, principalmente no mundo evangélico, A inerrância bíblica. a famosa inerrância. Já ouviram falar? Acho que a maioria sim, A ideia central, para quem nunca ouviu falar, é que a Bíblia, nos seus manuscritos originais, seria totalmente livre de erros, sem nenhuma falha. isso mesmo. Ao longo do nosso papo, vamos explorar a história dessa ideia, os argumentos a favor e contra, Claro. e como diferentes pensadores, alguns até polêmicos, abordaram essa questão. A inerrância sempre gera boas discussões. Nossa bússola nessa jornada vai ser o livro Defending Inerrancy, Affirming the Accuracy of Scripture for a New Generation, dos autores Norman L. Geisler e William C. Roach. Uma obra fundamental para entender o debate. Eles defendem a inerrância de forma bem vigorosa. Com certeza. Mas antes da gente começar, recadinho rapidinho pra galera. Sim. Compartilhem suas reflexões, dúvidas e até sugestões de livros nos comentários. Isso aí. Isso nos ajuda muito a crescer e a enriquecer a conversa. A gente adora ouvir vocês. E claro, não esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações para não perder nenhum episódio e compartilhar esse mergulho com seus amigos, É isso aí. Espalhem a palavra. preparados para desvendar os mistérios da inerrância. Bora lá. Então vamos lá. Para a gente entender o debate, precisamos voltar no tempo. Lá para a década de 70. A década da discoteca. Foi nesse período que surgiu o Conselho Internacional de Inerrância Bíblica, o ICBA, Conselho importante esse. formado por teólogos evangélicos preocupados com um suposto afastamento da inerrância. Eles estavam vendo um certo relaxamento em relação à doutrina, sabe? Interessante. Mas por que esse grupo se formou justamente nos anos 70? Boa pergunta. O que estava acontecendo de tão importante? O contexto histórico é crucial. Nos anos 60 e 60, diversos movimentos sociais e culturais questionavam valores tradicionais, incluindo a autoridade da Bíblia. Dentro do próprio cristianismo, surgiram interpretações que colocavam em xeque a inerrância, defendendo uma visão mais flexível da inspiração bíblica. Entendi. Aí, diante desse cenário, teólogos conservadores se uniram para reafirmar a inerrância como um pilar da fé evangélica. Então o ITBI surge como uma espécie de resposta a essas novas correntes de pensamento, Exato. buscando defender a visão tradicional da Bíblia. E qual foi o impacto desse conselho? O ICB teve um papel fundamental em consolidar a inerrância como um ponto central da fé evangélica, principalmente através da Declaração de Chicago sobre a Inerrância Bíblica, publicada em 1978. A famosa Declaração de Chicago. Essa declaração se tornou uma referência para muitos grupos evangélicos, estabelecendo uma base doutrinária comum sobre a inerrância. Ou seja, a Declaração de Chicago meio que, entre aspas, oficializou a inerrância como doutrina para muitos evangélicos. É uma boa forma de colocar. E essa influência se estendeu a outras denominações. Com certeza. A Convenção Batista do Sul, por exemplo, uma das maiores denominações protestantes do ZWA, adotou a Declaração de Chicago. Isso mostra como o ICBI realmente moldou o cenário evangélico, colocando a inerrância no centro do debate teológico. É fascinante como um grupo de teólogos, a partir de um contexto específico, pode influenciar toda uma tradição religiosa. É verdade. Mas imagino que, como em todo debate teológico, nem todos concordaram com essa visão, né? É claro que não. A inerrância bíblica sempre gerou controvérsias. E a partir dos anos 70, com a ascensão do ICBI, as discussões se intensificaram. Diversos teólogos, mesmo dentro do evangelicalismo, começaram a questionar a validade da inerrância, propondo novas formas de entender a inspiração e a autoridade da Bíblia. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Um dos nomes que agitaram as águas foi Clark Pinnock. Ah, sim, o Pinnock. Ele era um teólogo que inicialmente defendia a inerrância, mas depois mudou para uma visão mais dinâmica da inspiração. Ele deu uma guinada. Explica melhor essa mudança. O que o levou a questionar a inerrância? Pinnock argumentava que a Bíblia, mesmo inspirada por Deus, podia conter erros em questões que não estivessem diretamente relacionadas à salvação. Ele apontava para a presença de mitos e lendas na Bíblia, além da possibilidade de profecias falíveis, inclusive atribuindo uma a Jesus que, segundo ele, não se cumpriu. Nossa. Para Pinnock, a inerrância, pelo menos na sua forma tradicional, era insustentável diante de evidências como essa. Imagina a polêmica que isso causou dentro do mundo evangélico. Questionar a inerrância, principalmente colocando em dúvida profecias atribuídas a Jesus, era um passo bastante ousado. Sem dúvida. As ideias de Pinnock geraram um rebuliço enorme, principalmente na Sociedade Teológica Evangélica, a ITS, da qual ele era membro.
Afinal, a inerrância bíblica era, e para muitos ainda é, considerada um dos pilares do evangelicalismo. Questioná-la era quase como questionar a própria identidade do movimento. É como se Pinnock estivesse mexendo num ponto nevrálgico da fé evangélica, Isso aí. desafiando a base da sua autoridade. E que outros nomes importantes se destacaram nesse debate, questionando a inerrância. Outro nome que ganhou destaque, que também causou bastante controvérsia, foi Bart Ehrman. Bart Ehrman, famoso. Ehrman, que era evangélico e se tornou agnóstico, argumenta que as alterações e erros introduzidos durante a transmissão dos textos bíblicos tornam a inerrância impossível. E se baseia na enorme quantidade de manuscritos bíblicos antigos e traduções para mostrar como o texto foi sendo modificado ao longo do tempo. Ele usa a crítica textual como um dos seus principais argumentos. É verdade. A quantidade de variantes textuais na Bíblia é um argumento usado por muitos críticos da inerrância. Mas como Geisler e Roach, os autores do nosso livro base respondem a essa crítica. Eles reconhecem a existência dessas variantes, mas argumentam que a maioria delas não afeta os ensinamentos centrais da fé cristã. Eles também destacam a quantidade massiva de manuscritos e traduções do Novo Testamento, que, segundo eles, comprovam a confiabilidade do texto. Inclusive, comparam a quantidade de material do Novo Testamento com a de outros textos antigos, como os de Homero, Platão e Aristóteles, mostrando que temos um registro muito mais completo e preciso da Bíblia do que dessas outras obras. Ou seja, para Geisler e Roach, a quantidade de manuscritos, mesmo com suas variantes, é um argumento a favor da inerrância. Exato! Mais um ponto para a inerrância. E não contra. E além da questão das variantes textuais, Ehrman levanta outros pontos para criticar a inerrância. Sim, ele também se baseia na diversidade de crenças no cristianismo primitivo. Ehrman usa o trabalho do estudioso Walter Bauer, que defendia a ideia de que uma variedade de crenças cristãs, incluindo heresias, existiam antes de uma ortodoxia padronizada a ser estabelecida. Para Ehrman, essa diversidade mostra que não havia um consenso sobre a inerrância desde o início do cristianismo. Entendi. A ideia de que a inerrância é uma invenção tardia e não uma crença presente desde o início do cristianismo é um argumento bastante comum entre os críticos. Como Geisler e Roach rebatem essa ideia. Eles argumentam que figuras importantes da igreja primitiva, como Orígenes, reconheciam a diversidade de crenças, mas não consideravam todas elas como representativas do cristianismo autêntico. Para eles, a diversidade existia, mas não invalidava a existência de um núcleo doutrinário central, que incluía a crença na autoridade e confiabilidade das escrituras. Então, para Geisler e Roach, a diversidade no cristianismo primitivo não anula a inerrância, mas mostra que havia debate sobre quais crenças eram realmente cristãs. É como se a inerrância fosse o critério para definir o que era ortodoxo e o que era herético. Exatamente. Para eles, a inerrância bíblica era um princípio fundamental que norteava a fé cristã desde o início, mesmo que nem todos concordassem sobre sua aplicação prática. A inerrância como bússola da fé. Que interessante. Vimos como o debate sobre a inerrância se intensificou nos anos 70 com a formação do ICBI e a publicação da Declaração de Chicago. Também exploramos como teólogos como Pinnock e Ehrman desafiaram essa visão, usando argumentos baseados em profecias falíveis, variantes textuais e a diversidade do cristianismo primitivo. Demos uma boa olhada no contexto histórico e nos primeiros desafios à inerrância. E essa foi só a primeira parte da nossa jornada. Ainda tem muita água para rolar nesse mergulho. Na próxima parte, a gente vai explorar as visões contemporâneas sobre a inerrância. Visões que às vezes desafiam o nosso jeito tradicional de pensar. Preparem-se para conhecer as ideias de teólogos como Peter Enns, Kenton Sparks e Kevin Van Hooser. Cada um com sua perspectiva, mas todos nos convidando a repensar a inerrância. Até lá! E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho profundo sobre a inerrância bíblica aqui no Fé em Letras. Na primeira parte, a gente explorou as raízes do debate, o impacto do Conselho Internacional de Inerrância Bíblica e vimos como alguns estudiosos desafiaram essa visão, né? Isso aí. A gente viu como a coisa começou a esquentar lá nos anos 70. E agora a gente vai navegar pelas águas, às vezes turbulentas, do pensamento contemporâneo sobre a inerrância. Preparados para umas ideias bem instigantes. Certeza. Então, para começar, que tal a gente explorar as ideias de Peter Enns? Peter Enns, grande nome. Ele usa um modelo bem interessante para argumentar sobre a inerrância. A encarnação de Cristo. A encarnação? Que interessante. Como ele conecta essas duas ideias. Só para lembrar, galera, a encarnação é a crença de que Jesus, sendo totalmente Deus, também se tornou totalmente humano. Exatamente.
E é aí que Enns nos convida a uma reflexão profunda. Ele argumenta que, assim como Cristo se esvaziou de sua glória para se tornar humano, assumindo as limitações da experiência humana, Deus também se limitou a usar a linguagem e a cultura humana para se comunicar conosco através da Bíblia. Interessante. Então, para Enns, a Bíblia, como palavra de Deus, também poderia ter suas limitações, assim como Jesus, sendo Deus, se limitou ao se tornar humano. É como se Deus, ao se comunicar conosco, se adaptasse à nossa realidade, com todas as suas nuances e imperfeições. É uma ótima maneira de entender o pensamento de Enns. E essa visão impacta diretamente a forma como interpretamos a Bíblia. Para ele, a ênfase não está na literalidade do texto, mas na sua mensagem central, no seu testemunho sobre Cristo. Entendi. Então, para Enns, a gente não precisa se prender a uma interpretação literal de cada palavra ou frase da Bíblia, mas buscar o significado mais profundo, a mensagem central que ela transmite sobre Cristo. Exato. Enns defende que os escritores do Novo Testamento, ao interpretarem o Antigo Testamento, buscavam significados mais profundos e supercumprimentos em Cristo, que às vezes iam além do contexto original. Ele acredita que a Bíblia é mais um testemunho vivo da ação de Deus na história do que um livro de regras imutáveis. Super cumprimentos. Me explica melhor essa ideia. Claro, um exemplo clássico é a forma como o Evangelho de Mateus interpreta a profecia de Oséias sobre a fuga do Egito. Oséias 11.1 diz: "Quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho." Mateus aplica essa profecia à fuga de Jesus para o Egito quando era criança, mesmo sabendo que o contexto original de Oséias se referia ao êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Para Mateus, a fuga de Jesus para o Egito era um supercumprimento da profecia de Oséias, pois apontava para a libertação definitiva que Jesus traria para a humanidade. Então, para Enns, os escritores do Novo Testamento não estavam preocupados em interpretar o Antigo Testamento de forma literal, mas em encontrar conexões mais profundas com a vida e a missão de Jesus. Exatamente. Para Enns, essa busca por significados mais profundos nos leva ao cerne da mensagem bíblica, que é Cristo. Ele argumenta que categorias como inerrância e infalibilidade são limitadas para descrever a complexidade da Bíblia e podem até nos impedir de enxergar a riqueza da sua mensagem. É uma perspectiva que realmente nos faz questionar como lemos e interpretamos a Bíblia, não é? Será que a busca por uma inerrância literal nos impede de enxergar a beleza e a profundidade da mensagem bíblica? É uma pergunta importante para a gente refletir. E falando em reflexões, que tal mergulharmos agora nas ideias de Kenton Sparks? Kenton Sparks, outro nome de peso. Ele é outro teólogo contemporâneo que propõe uma mudança radical na forma como lemos a Bíblia, especialmente o livro de Gênesis. Mudança radical. Que tipo de mudança ele propõe? Sparks defende que a gente deve abandonar as interpretações literais de Gênesis e partir para leituras mais alegóricas, simbólicas. Ele argumenta que o gênero literário molda o significado do texto e que, ao insistirmos na literalidade, a gente pode acabar perdendo a mensagem principal. Faz sentido. Mas por que ele foca especificamente em Gênesis? Porque Gênesis é justamente o livro que causa mais polêmica quando o assunto é interpretação literal, principalmente por causa dos relatos da criação. Para Sparks, a insistência na literalidade de Gênesis leva a conflitos desnecessários, como o que vemos entre a narrativa da criação em Gênesis e a teoria da evolução. Ah, entendi. Está falando do debate entre criacionismo e evolucionismo, que gera tanta discussão, especialmente entre os cristãos. Tá. E qual a posição de Sparks nesse debate? Sparks é um defensor ferrenho da evolução teísta, argumentando que as evidências científicas tornam impossível conciliar Gênesis com a evolução a partir de uma leitura literal. Para ele, a fé cristã não precisa negar a evolução, mas integrá-la em sua compreensão da criação. Então, Sparks defende que Deus usou a evolução como processo para criar o mundo e a vida. Mas como ele concilia essa visão com o relato da criação em Gênesis? Ele acredita que Gênesis não deve ser lido como um livro de ciência, mas como um texto teológico que usa linguagem poética e simbólica para transmitir verdades sobre Deus e a criação. Para Sparks, a beleza de Gênesis está justamente em sua linguagem simbólica, que nos convida a uma leitura mais profunda e reflexiva sobre a relação entre Deus e o mundo. Ou seja, para Sparks, Gênesis não é um relato literal da criação, mas um poema, uma narrativa simbólica que nos ensina sobre a grandeza de Deus e o mistério da criação. Exatamente. E para ele, essa leitura simbólica não diminui a autoridade ou a importância de Gênesis, mas a enriquece, revelando camadas mais profundas de significado. É uma perspectiva que realmente nos desafia a repensar nossa forma de ler e interpretar a Bíblia, especialmente os textos que parecem contradizer o conhecimento científico. Com certeza. E para completar nosso trio de teólogos contemporâneos que nos desafiam a repensar a inerrância, vamos conhecer Kevin Van Hoosen. Ele, apesar de aceitar a revelação proposicional, propõe uma inerrância bem versada, baseada na teoria dos atos de fala. Teoria dos atos de fala? Nossa, isso parece bem complexo.
O que seria isso? Calma, calma, não é tão complicado quanto parece. A teoria dos atos de fala, para resumir, busca entender a linguagem não apenas pelo seu conteúdo, mas pelos seus efeitos, pelas suas intenções. Para Van Hooser, essa teoria nos ajuda a interpretar a Bíblia de forma mais completa, levando em conta não apenas o que o texto diz, mas o que ele faz, o que ele quer comunicar. Interessante. Tu poderia dar um exemplo de como essa teoria se aplica à interpretação da Bíblia? Claro. Imagine a frase: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase, dita em um contexto específico, durante um batismo, não é apenas uma descrição, mas um ato, uma ação que realiza o próprio batismo. Para Van Hooser, a Bíblia está cheia desses atos de fala que vão além do significado literal das palavras. Entendi. Então, para Van Hooser, a gente precisa interpretar a Bíblia levando em conta não apenas o significado das palavras, mas também o contexto, a intenção do autor e os efeitos que o texto produz. Exatamente. E para ele, essa interpretação mais completa nos leva a uma compreensão mais profunda da inerrância bíblica. Ele nos alerta para o perigo de reduzir a teologia lógica, enfatizando a importância da fé e os limites da linguagem humana para escrever Deus. Ou seja, para Van Hooser, a inerrância não é apenas uma questão de lógica ou de encontrar correspondência entre o texto bíblico e a realidade. É preciso levar em conta a fé, o contexto, a intenção do autor e os efeitos que o texto produz. Exatamente. Para ele, a inerrância é bem versada, ou seja, exige uma leitura atenta, sensível às nuances da linguagem e da teologia bíblica. Nossa, quanta coisa para pensar. Vimos como Ence usa a encarnação de Cristo como modelo para entender a inerrância, Spartz defende a leitura alegórica de Gênesis e abraça a evolução teísta, e Van Hooser propõe uma inerrância mais complexa, baseada na teoria dos atos de fala. E essa diversidade de perspectivas enriquece o debate, né? Nos desafia a ir além de respostas fáceis e dogmáticas. Na última parte do nosso mergulho, a gente volta para a perspectiva de Geisler e Roach e suas robustas defesas da inerrância bíblica. Até a próxima. E não se esqueçam, continuem compartilhando suas ideias nos comentários. Queremos saber o que vocês estão achando dessa viagem pelo mundo da inerrância bíblica. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho, aqui no Fé em Letras. Nas partes anteriores, a gente explorou bastante coisa, né? A história do conceito de inerrância, as diferentes perspectivas, os argumentos. A gente deu uma boa viajada pelo mundo da inerrância, viu? Passamos por diferentes épocas, autores, ideias. E agora, para finalizar nosso mergulho, vamos voltar nossa atenção para Geisler e Roach, os autores do nosso livro guia. Lembre deles. Aqueles que defendem a inerrância com unhas e dentes. Isso, eles dedicam boa parte do livro a apresentar argumentos em defesa da inerrância, respondendo a críticas e buscando fundamentar essa doutrina tanto em bases históricas quanto teológicas. Eles fazem um trabalho bem completo de argumentação. E por onde eles começam essa defesa? Qual o ponto de partida deles? Eles argumentam que a inerrância não é uma ideia inventada recentemente, mas tem raízes profundas na história do cristianismo. Para sustentar essa afirmação, eles citam autores da igreja primitiva, como Tertuliano e Agostinho, que já defendiam a ideia de que a escritura é completamente verdadeira e confiável. Entendi. Então eles buscam mostrar que a inerrância não é uma invenção moderna, mas uma crença presente desde os primeiros séculos do cristianismo. É isso aí. Eles usam a história da igreja como um dos pilares da sua argumentação, buscando mostrar que a inerrância é uma doutrina tradicional e não uma inovação. E além do argumento histórico, eles também se baseiam na natureza de Deus para defender a inerrância, né? Sim. Para eles, a inerrância está intrinsecamente ligada à natureza de Deus. Se Deus é perfeito e não pode errar, e a Bíblia é a sua palavra, então a Bíblia também não pode errar. É um argumento lógico. Se a fonte é pura, a água também deve ser pura. Exato. Mas alguns críticos da inerrância argumentam que a linguagem humana é limitada demais para transmitir a verdade divina de forma completa e perfeita. Esse é um ponto que sempre surge, né? Como Deus, que é infinito, pode se comunicar através da linguagem humana, que é finita. Geisler e Roach usam um conceito de analogia para explicar isso. Para eles, a analogia nos permite usar termos humanos para descrever Deus, sem implicar que Deus é limitado por esses termos. Tipo quando falamos que Deus é pai. Sabemos que Deus não é um pai no sentido literal, humano, mas essa analogia nos ajuda a compreender o amor, o cuidado e a proteção de Deus por nós. Perfeito! A analogia nos permite falar de Deus de forma significativa, mesmo reconhecendo os limites da linguagem humana. E para Geisler e Roach, a inerrância não é um detalhe relevante, mas a base para nossa confiança na autoridade da Bíblia. Eles argumentam que, se a Bíblia erra em questões factuais, como podemos confiar em seus ensinamentos morais e espirituais? É uma pergunta que nos leva ao cerne da questão. Se a Bíblia pode errar em alguns pontos, como podemos saber em quais pontos ela está certa? Essa é a grande questão.
Para Geisler e Roach, a inerrância é a garantia de que podemos confiar plenamente na Bíblia, em todos os seus ensinamentos. Mas eles reconhecem que a inerrância não significa que a Bíblia seja um livro de ciência ou história no sentido moderno. Então, como eles explicam as passagens bíblicas que parecem contradizer o conhecimento científico ou histórico? Eles argumentam que quando a Bíblia faz afirmações sobre esses assuntos, ela o faz de forma verdadeira e precisa dentro dos limites do conhecimento da época. Para eles, a Bíblia não se propõe a ser um manual de ciência ou história, mas um livro que revela a vontade de Deus e o caminho para a salvação. Ou seja, para Geisler e Roach, a gente não precisa interpretar a Bíblia de forma literal em todos os seus detalhes, mas focar na sua mensagem central, no seu propósito de nos guiar na fé e na vida. Exatamente. E eles dedicam boa parte do livro a refutar argumentos contrários à inerrância, como os baseados em variantes textuais, aparentes contradições e a influência de culturas antigas na formação da Bíblia. Lembra que a gente viu alguns desses argumentos nas partes anteriores, quando falamos de autores como Pinnock e Ehrman. Sim, e Geisler e Roach usam exemplos específicos para mostrar como a maioria das aparentes contradições podem ser resolvidas com uma análise cuidadosa do texto, considerando o contexto histórico e literário. Eles também argumentam que as variantes textuais, embora numerosas, não afetam os ensinamentos centrais da fé cristã e que a influência de culturas antigas não invalida a inspiração divina da Bíblia. Então, para eles, a inerrância bíblica se sustenta mesmo diante das críticas e dos desafios. Eles reconhecem a complexidade do debate, mas defendem que a evidência histórica, textual e teológica aponta para a confiabilidade total da Bíblia. E essa é a mensagem central que eles deixam para a gente. Confia na Bíblia, pois ela é a palavra de Deus, inerrante e totalmente confiável. Nossa, que jornada! A gente explorou a história do conceito de inerrância, mergulhou em diferentes perspectivas e argumentos e viu como Geisler e Roach constou em uma defesa robusta dessa doutrina. E aí, depois de tudo isso, fica a pergunta: como a nossa compreensão da natureza da Bíblia, seja ela inerrante ou não, afeta a forma como a gente lê e aplica seus ensinamentos em nossas vidas? Essa é a questão central, né? Afinal, a inerrância bíblica não é apenas um conceito abstrato, mas impacta diretamente a nossa fé e a forma como a gente vive. É isso aí, a gente precisa refletir sobre isso, pessoal. E a reflexão não termina aqui. Convidamos vocês a continuar explorando esse tema. Leiam o livro de Geisler e Roach, pesquisem outras fontes e, claro, continuem compartilhando suas ideias e perguntas nos comentários. A conversa continua por aqui. E não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações para ajudar o Fé em Letras a crescer. Até a próxima.